chegada a hora de apresentar o nosso mini motorhome 4x4 e todas as adaptações que nós fizemos para uma longa expedição. É um vídeo completinho, inclusive mostrando tudo que a gente fez caber dentro dele, falando de valores, inclusive. Exatamente, no final a gente vai mostrar tudo. Valor do carro, valor das revisões e valor dos equipamentos que estão junto com a gente. Nós somos Rogério e Camila do Roca no Mundo, junto da nossa cadela Ualha, e dentro do nosso carro apelidado carinhosamente de Brucutu, estamos há 4 meses fazendo uma expedição pelo Brasil e América do Sul. Então fica aí até o final que esse vídeo vai ficar massa, vai ficar muito legal. A ideia do projeto surgiu em janeiro de 2020 e a primeira decisão para fazer uma viagem, uma longa expedição, era quanto ao tipo de veículo. No nosso caso, nós já tínhamos experiência de um veículo 4x4 adaptado para viagem longa e nós gostamos de um circuito um pouco mais off-road, um pouco mais natureza, de chegar em lugares que de repente uma van ou uma Kombi não chegam. Então, no nosso caso, foi decidido por um 4x4 em detrimento do conforto e espaço ter mais alcance. Bom, e com base nisso que a Ká acabou de falar, a nossa escolha foi por um Nissan X-Terra, que nós apelidamos de Brucutu. Esse é um carro que alia a robustez que a gente precisava com grande resistência e, obviamente, força, né, suficiente para passar pelos obstáculos 4x4 off-road que a gente queria. Esse é um carro também que tem bastante espaço, né? Ele tem uma configuração interna que oferece um porta-malas gigantescos, ainda mais que nós adaptamos, vamos falar um pouco mais à frente também. Quando nós pegamos esse carro aqui, ele estava com um pouco mais de 160 mil quilômetros, fizemos uma avaliação detalhada, que eu vou falar logo em seguida, mas nós sabíamos que, bem cuidado, esse motor é para rodar mais de 1 milhão de quilômetros. Com essa escolha feita, depois de muita pesquisa e muito estudo, quando nós batemos o martelo por ser uma Nissan X-Terra, nós acabamos usando o serviço excepcional do Felipe, conhecido aí nas redes sociais como o caçador de carros. Basicamente, o que ele oferece é uma avaliação extremamente detalhada de carros usados. Da decisão do projeto até o início da expedição, nós levamos 1 ano. E nesse período nós fizemos 3 grandes revisões e toda a adaptação do veículo para poder sair na expedição. Bom, e agora falar um pouquinho das adaptações que nós fizemos pensando na expedição. Primeiro item é um para-choque de ferro, muito mais resistência, claro, junto no conjunto aqui um peito de aço, né, o protetor de cárter também de ferro. Oferece muito mais robustez, resistência em todo tipo de terreno, rípio e tudo que a gente pode encontrar pelo caminho. Isso já se mostrou bastante útil. Um outro item importante para nós é um snorkel. Instalamos um snorkel que basicamente é um equipamento que permite a gente entrar em águas, rios, riachos, fazer travessias de água com uma tranquilidade maior, porque ele aumenta a altura da entrada de ar. Pneus. Nós temos aqui um jogo de pneus Falcon e a principal característica desse pneu é ele ser all-terrain, ou seja, ele não é um pneu exatamente para asfalto, mas também não é um pneu mud, né, para o barro, para a lama. Ele é um híbrido, ele é um uso misto. Aqui na parte traseira nós também temos um para-choque de ferro com a lanterna de ré em LED, então também oferece a mesma robustez, inclusive com degrau aqui que permite a gente acessar a barraca e toda a parte superior do carro. E também para proteger ali de alguns galhos, algumas pedras, nós instalamos uma grade aqui nas lanternas traseiras dos 2 lados. Por último, um item externo, está aqui em laranja, ele é um dispositivo chamado Jumelo Conforto. Basicamente, ele faz um aumento da altura traseira do veículo. Foi feito aqui um lift de 2 polegadas. O Jumelo Conforto, como o nome sugere,
ele aumenta um pouquinho a maciez do carro. O Nissan X-Terra é um carro muito parrudo e ele naturalmente e originalmente ele é muito duro nessa parte traseira. O Jumelo Conforto possibilita aí, né, movimentos um pouquinho mais suaves, além de aumentar a altura. Esse é um assunto extremamente polêmico dentro da legislação brasileira, então muito cuidado na hora que você for fazer qualquer adaptação referente à iluminação na sua viatura ou no seu veículo. Para evitar qualquer complicação ou receber multa, nós optamos por cobrir a iluminação extra que nós colocamos. Então, no caso, esses dois faróis e aquela barra de LED, elas andam majoritariamente cobertas. Quando a gente precisa, a gente tira isso aqui e aí ilumina onde quer que a gente precise. Mas durante o dia não pode manter ligado e evitar manter exposto para não tomar nenhuma multa. Então, começando com a parte de iluminação de baixo para cima. Aqui embaixo nós temos um farol de dupla função. Ele é tanto farol de milha quanto farol de neblina. E o importante dele e o legal é que ele ilumina sempre o chão. Então isso possibilita que a gente consiga enxergar melhor à noite nessas condições de neblina ou à noite, mas sem atrapalhar o condutor que vem do outro lado. Aqui em cima a gente vê o farol original do carro. E aí nós agregamos esse par de farol LED, que a gente, na verdade, esperava que iluminasse um pouco mais. Sendo muito honesto, ele hoje cumpre uma função mais estética do que de iluminação mesmo. E tem a nossa barra de LED 7D, essa sim, essa tem um facho de luz extremamente aberto, então em lugares onde não tem iluminação, quando a gente está em acampamento selvagem, wide camping ou qualquer lugar que tenha iluminação precária, a gente liga essa faixa de LED aí e ela consegue iluminar aí um raio gigantesco para a gente. Então essas foram as adaptações que nós fizemos na parte de iluminação. A gente instalou alguns gadgets, alguns aparelhos aqui no Brucutu para facilitar a navegação, eu chamo isso aqui de nave de comando, né? E também a segurança. Então, apresentando o que nós temos aqui, pensando na expedição. Esse primeiro item aqui, ele é um voltímetro e também um sensor de temperatura da água. E aqui, o sensor da temperatura do bloco do motor. A gente deixa os dois lado a lado, a gente fica monitorando, né, a água e o bloco do motor. A gente tem um suporte de celular aqui que tem um diferencial que ele é um suporte que carrega, ele tem aí esse sensor, ele fecha sozinho e ele já vai carregando automaticamente o celular. A gente tem dois suportes, esse aqui que é um pouco mais tecnológico, aqui um outro suporte normal, convencional, então a gente tem os dois celulares aí com suporte para ambos. Esse item aqui no meio, ele é muito útil, ele é um inclinômetro. Na verdade, ele é um inclinômetro com outras funções. O inclinômetro que está aqui agora, então a gente consegue saber tanto o ângulo da frente quanto a frente e traseira, né? E o ângulo lateral também. Mudando o modo aqui, a gente tem um modo mais de navegação, a gente tem aqui a velocidade que ele consegue controlar, relógio, altitude também, um dado que a gente gosta de controlar. Isso tudo por GPS. Aqui tem as coordenadas geográficas. Um outro modo que ele tem é o modo de navegação, a velocidade, a altitude também fica mostrando, a direção que o carro está virado e o horário. Outro modo já mostra o dia da semana, o relógio, né, mais a data ali, mais o calendário. Esse modo aqui é interessante, ele mostra a distância a partir do qual o inclinômetro foi ligado. O inclinômetro liga quando a gente liga o carro, então toda vez que liga o carro ele zera, toda vez que desliga ele zera. Aqui também está ligado na bateria, a gente tem um multímetro aqui, a voltagem a gente consegue ler, a velocidade, quanto tempo se passou desde que o carro foi ligado da última vez e o horário. Ele é extremamente útil para a montagem da barraca. Quando a gente estaciona, né, muitas vezes a gente não tem a certeza se o terreno está de fato plano, e isso é muito importante na montagem da barraca de teto. Outro gadget bem legal é uma dashcam, é uma câmera de monitoramento de segurança. Ela está desligada agora, mas ela está diretamente ligada também na partida. Quando a gente dá a partida, desde que tenha o cartão de memória, aqui é a entrada do cartão de memória,
ela fica gravando absolutamente tudo que está acontecendo. Então daí é a dashcam, a ideia dessa. A gente usa muito a dashcam nos nossos vídeos, né? Então a gente deixa o tempo todo ligado, fica gravando tudo que a gente está vendo e muitas vezes a gente pega essas imagens para usar nos vídeos que a gente faz aqui no YouTube. Aqui uma GoPro, a gente tem um acessório de ventosa que está grudado aqui no para-brisa, na parte interna. A GoPro, além de a gente usar, né, para filmagens, muitas vezes a gente quer mostrar o nosso dia a dia dentro do carro, gravar alguma coisa, ela é especialmente estratégica para evitar atos corruptos de policiais rodoviários. A gente sabe que infelizmente muitas vezes, principalmente fora do Brasil, carro estrangeiro, todo equipado, é uma situação comum. Quem viaja já deve ter passado ou conhecido alguém que passou por uma situação dessa. Quando existe uma câmera interna filmando, principalmente nessa posição que a gente costuma deixar, né, com direcionamento para abordagem do motorista, isso inibe e muito. Muita gente já usa isso aqui também e de fato percebe que inibe as ações corruptas, quando o guarda fica procurando alguma coisinha ou inventando algo, né, para ganhar ali alguma vantagem. Então a gente usa tanto para filmar a gente, né, usar nos nossos vídeos, mas também para essa questão de segurança, nesse caso para nossa segurança. Por último, mas não menos importante, nós temos esse acessório aqui, que ele é um sensor de temperatura e pressão dos pneus. Ele funciona via Bluetooth, então totalmente sem fio. Ele tem aqui um sensor solar, então ele fica carregando aqui pelo sol. E basicamente ele tem a leitura dos dois pneus dianteiros, esquerdo e direito, e os dois traseiros. O mais importante é a nossa segurança. Então a gente instala equipamentos, acessórios, primordialmente pensando na nossa segurança. E é justamente o que a gente tem verificado até agora. E esse é aquele momento em que, se você estiver no vídeo ainda, a gente vai pedir o seu like para ajudar a gente, para mostrar para o YouTube que esse vídeo é importante. Compartilha com os amigos e considere se inscrever em nosso canal para acompanhar a nossa expedição. Nós fizemos uma adaptação elétrica bem simples. Basicamente, nós colocamos uma bateria estacionária, um inversor e uma fonte. O que nós ligamos na bateria estacionária? Para quem não sabe, existem dois tipos de bateria, bateria automotiva e bateria estacionária. A bateria automotiva é aquela que serve para dar partida no carro e a bateria estacionária ela vai liberando energia aos poucos. Então nós escolhemos uma bateria estacionária para poder alimentar tanto a nossa geladeira, que é uma geladeira de 35 litros da Dandaro, quanto nossos equipamentos de computador, o drone e outros equipamentos que a gente precisasse usar. Aqui a gente carrega essa bateria estacionária através do alternador. Nem sempre essa é uma boa opção, mas nós fizemos uma revisão no alternador e hoje a gente utiliza ele para carregar essa bateria. Essa é a primeira opção, através de uma chave de energia que a gente tem ali. A segunda opção é através da fonte, em qualquer lugar que tenha energia disponível, no camping ou num posto de gasolina, onde tiver energia, a gente pode conectar isso aqui na energia através de uma extensão e aí a gente liga a fonte na energia externa e essa energia externa que carrega a bateria. Então tem esses dois jeitos. A nossa geladeira é uma geladeira da Dandaro, que é 35 litros e ela é quadrivolt. Então daria tanto para ligar no 12 volts do carro, quanto 110, 220 ou 24 volts, né? Porque também para barco e tudo mais. Então no caso a gente está sempre com ela ligada no 110, diretamente no inversor. O inversor é um inversor de onda senoidal pura, que é um pouco mais caro, mas como a gente carrega computador, então a gente optou por ter um equipamento um pouco melhor para não danificar nenhum aparelho eletrônico nosso. Afinal de contas o investimento não é barato, não é mesmo? Então esse aqui é a nossa chave geral de 4 posições. Então sempre que o carro está desligado a gente deixa no off para não correr o risco da bateria estacionária puxar a carga da bateria automotiva, então ele fica aqui no off. Quando a gente está com o carro em movimento, a gente liga tanto no 2 quanto no Bolt. O Bolt é para carregar ambas as baterias, então ele carrega a estacionária e também fornece energia para a bateria automotiva. Quando a gente está em movimento, em estrada, fica sempre no Bolt e quando a gente para o carro, o ideal é desligar com o carro parado, a gente põe no off.
O Brucutu não seria um mini motorhome se não fosse essas adaptações que nós vamos mostrar agora. Tem aqui toda uma estrutura de madeira, é um compensado naval de 10 milímetros, que ele está no lugar dos bancos. Nós retiramos os bancos traseiros, justamente para emendar, né, ter um espaço único de onde eram os bancos traseiros com o porta-malas. Então nós temos aqui agora um amplo vão que foi preenchido com essa estrutura que nós vamos montar. Extremamente simples, nós adotamos esse objetivo, keep it simple, vamos manter o mais simples possível. Essa parte que agora vocês estão vendo vazia, ela é o espaço preenchido pelas caixas. Nós optamos por caixas organizadoras, transparentes. Então a Wallia, inclusive, né, a caminha dela, ela é transportada aqui. Tem essa guia que está fixada, aqui a guia, fixada diretamente no lugar do cinto de segurança traseiro. Esse é o cantinho da Wallia, aqui é o cinto de segurança dela e aqui vai a caminha dela. Nós retiramos, colocamos a caminha dela, o que nunca sai daqui é o cinto de segurança da Wallia. Então, além da Wallia, todas as caixas organizadoras, além das nossas mochilas, vão nessa parte toda aqui. Então aqui é como se fosse o armário ou os armários e também guarda-roupa do nosso mini motorhome. Agora, essa rede também. A rede é um coringa, ela está bem flácida aqui agora. Quando a gente comprou ela estava bem assim retinha. A rede é o coringa por quê? Porque onde não cabe nas caixas organizadoras. E aqui não tem jeito, ó, aqui vamos abrir o jogo. Não é 100% organizado o tempo todo, não é. Então a rede é aquele lugar, onde vai isso aqui? A bola, a raquete, joga na rede. E aí a rede, porque na verdade ela vai cercando os objetos, importante para não deixá-los soltos e também para nossa segurança, para nada escapar para frente. Mas a rede vai acomodando ali como se fosse coração de mãe, sempre cabe mais alguma coisa. Então a rede é um coringa para nós, mas também é um tiro no pé, porque acaba, né, deixando a gente um pouco mais suscetível à bagunça. Estou aqui abrindo o jogo com vocês. Bom, agora vamos lá atrás mostrar a cozinha do nosso mini motorhome. Tradicionalmente, motorhomes e também a maioria dos mini motorhomes fazem uma estrutura de madeira como nossa, essa aqui que nós só optamos na parte de baixo. Aqui a gente consegue ver esse perfil contínuo, aqui a base que está diretamente no carro, nada parafusado, nada furado, apenas apoiado. Nós não quisemos fazer nenhum tipo de furação para não danificar a estrutura original do carro. Então toda essa estrutura de madeira compensado naval está apenas apoiada no carro. Então nada de furação, nada de bagunça na estrutura do carro. Essa estrutura aqui, ela está apoiando dois conjuntos de gaveteiros plásticos, super simples, né? Gaveteiros de cozinha, né? Muito comum de encontrar em lojas de departamento e tudo mais. O que nós temos nessas gavetas? Tudo e mais um pouco da cozinha e também de outros departamentos. Eu vou abrir algumas gavetas aqui, a gente tem por tamanho essas gavetas grandes, itens de alimentos. Então aqui é a nossa despensa, toalha de cozinha, aqui mais mantimento, tem macarrão, arroz, azeitona. Outras gavetas também com itens de cozinha, sal, temperos, azeite, vinagre. Bom, talheres variados, facas e outras ferramentas para cozinhar. Surpreendentemente, essa estrutura de gaveta tem se mostrado extremamente espaçosa. A gente tem conseguido aqui manter organizado de certa forma, mas sobretudo um espaço muito bom para tudo que nós precisamos levar. Aí embaixo dessa estrutura dá para ver um vão aqui, né? Agora ele está livre. O que vai ali? Vai o complemento da cozinha. Nesse espaço aqui, duas mesas dobráveis que nós temos, mesas típicas de camping, que o nosso fogareiro cerâmico duo também vai aqui. Uma churrasqueira portátil dobrável, porque nem sempre a gente está numa estrutura de camping, né, com churrasqueiras como nós estamos aqui, nós já usamos bastante. Então essa parte, digamos aqui, além do gaveteiro, a gente vai encaixando as outras partes que juntas compõem a nossa cozinha. Já na adaptação do carro, da parte elétrica, foi feito esse sistema aqui. Então também é de LED, consome super pouco da bateria e tem um botãozinho aqui, super prático. Então toda vez que a gente vai usar à noite os gavetões, a luz já ilumina tudo e a gente consegue se virar fácil aqui.
A nossa barraca é uma barraca da Tatu, é uma barraca bem resistente que a gente tem, que cabem 2 pessoas, mais uma criança, inclusive a Walia dorme lá com a gente. A gente tem também o anexo dessa barraca, tá? Porque aí para dias chuvosos, material bem firme, então a gente tem aí um blackout bem eficiente durante as nossas noites de sono. Um colchão bom, então tem bastante espaço na barraca. Uma coisa que é interessante falar sobre ela é que é extremamente impermeável. Uma coisa que foi importante na nossa decisão, na escolha da barraca, era a respeito de quanto seria possível a gente armazenar a nossa roupa de cama lá dentro. A gente carrega 2 travesseiros, uma manta de casal fina e mais os nossos 2 sacos de dormir. E outro pequeno travesseiro, ou seja, é possível carregar junto com a barraca essas coisas lá dentro, fechadinha, e assim não ocupa lugar no carro. Essa foi a nossa escolha de lar docilar. Então, se você está gostando do vídeo, já deixa seu like, já compartilha ele aí com quem você sabe que gosta desse mundo aí de aventura, esse mundo overland. Falar um pouquinho de itens de segurança que a gente tem no Brucutu. Galão extra de combustível, 20 litros. Tem aqui o funil para usar o combustível dele e abastecer o Brucutu. Pranchas de desatolamento ou de desatolagem. Ali nós temos um auxiliar de partida e um compressor, né, para ajudar ali na questão dos pneus. Bom, além da prancha, nós temos a pá, né, porque também é um item importante para desatolar em areia. O machado, que é um complemento, geralmente em trechos mais fechados, se tem galhos, se tem árvores caídas, né, qualquer tipo de obstáculo, muitas vezes o machado pode ajudar. O guincho. Aqui está instalado um guincho 12.000 libras, não é cabo de aço, sim é o cabo sintético, que é um pouco mais seguro e mais leve também. Então, complemento ao guincho, nós temos mais anilhas, né, anilhas sobressalentes, a patesca, que é um item que ajuda muito a diminuir o esforço do guincho ou aumentar a sua capacidade. Temos aqui uma cinta catraca, mas junto com as anilhas, a patesca e o guincho, os cabos de reboque. Temos um de 3 metros e um de 5 metros. Um mix aqui, um popurrí de alguns itens de segurança, tudo isso aqui no seu devido lugar, encaixadinho dentro do Brucutu. A gente vai encerrar esse vídeo por aqui, porque já está até acabando a luz, a gente levou o dia inteiro para gravar, mas foi até divertido, né? Foi. E a gente também teve a oportunidade de dar uma organizada no carro, porque nem sempre é fácil. Realmente tem que ter muita paciência, tem que ter muita disposição para viver assim num veículo 4x4, é pequenininho o espaço, tudo tem que ter seu lugar. E claro, né, ao longo desses 4 meses a gente se desfez de algumas coisas que a gente viu que não eram funcionais para nós e também adquirimos outras no meio do caminho. Assim como eu acredito que vai continuar acontecendo, inclusive hoje durante essa organização a gente até tirou algumas coisas que a gente viu que não estava usando. Exatamente. E aí a gente encerra esse vídeo. Fizemos ele com muito carinho, muita dedicação, pensando em ajudar você. Se você tem vontade de construir um mini motorhome ou curiosidade de saber como funciona, né, nós abrimos o nosso projeto, detalhes mesmos dele, né, justamente pensando em ajudar. E se você, obviamente, gostou desse vídeo, a gente pede com muito carinho que você deixe o seu like, isso nos ajuda demais. Considere também se inscrever em nosso canal. E se você conhece, tem algum amigo, né, sabe de alguém que tem vontade, né, de um estilo outdoor, de um estilo aí van life e um mini motorhome,
compartilhe esse vídeo também, isso pode nos ajudar demais. E deixe também os seus comentários a respeito de outras sugestões de assunto que você tem curiosidade de saber e também para dizer se gostou ou não desse vídeo. A gente espera o seu comentário. Até o próximo vídeo. Tchau!